Olá, Jovem Lux, meu nome é Ronaldo Mendes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou aqui para tratar sobre o quarto capítulo de Boruto to Blue Vortex. Claro, né, que muita gente estava esperando ansiosamente pelo capítulo e vou deixar logo minha pequena impressão. Eu acho que, não sei se muita gente vai concordar, mas para mim, até agora, é o melhor capítulo que foi lançado de Boruto. Eu estava conversando até com um colega meu e ambos concordaram que realmente o capítulo foi muito bom. Porque era um capítulo que muita gente meio que tinha uma certa expectativa, né? Porque, querendo ou não, quando o Boruto vai atrás do Koji, e assim descobrimos que junto com o Boruto havia um sapo. E muita gente meio que estava circulando, estava dando algumas posições que existia duas possibilidades. E eu já contava até com uma delas, era a questão do Kaji Koji. E também a gente que gostaria de saber se realmente o que tinha ocorrido com o Sasuke. Mas antes de eu detalhar sobre essa questão, a gente tem que falar sobre o início do capítulo. Como a gente já tinha visto, o próprio Boruto ele meio que vai atrás do Koji para saber onde era a real localização da Biju de 10 Caldos, né? Que a gente já viu com o passar dos 3 capítulos, a preocupação do Boruto. O Boruto simplesmente não está nem mais aí pelo Koji, né, pela ameaça do Koji, mas ele meio que deixou de lado e a única importância nesse momento é simplesmente acabar com os planos em relação a 10 Caldos, né? Que muita gente deve ter se espantado com essa questão da reviravolta, é simplesmente de o próprio Boruto ter até a mesma técnica. Aliás, ele utilizou dentro do capítulo a mesma técnica utilizada pelo Minato, né? Que é a técnica dos deuses voadores de trovão, que é Hirashi, praticamente como muita gente fala, né? E eu fiquei surpreso porque a gente vê como é que isso mostra como o Kishimoto quer testar os fãs, né? Como ele quer testar, poxa, como é que um garoto mimado, briguento, simplesmente tem a capacidade de criar uma das técnicas mais incríveis que muita gente deve ter admirado durante o Naruto, né? Que é a técnica do Minato. Eu confesso para vocês, meio que fico espantado com tudo isso, mas Kishimoto, ele muitas vezes ele surpreende de uma forma positiva e negativa. E essa questão da técnica do Boruto aprender, eu achei legal, achei interessante. Eu acho que o Boruto pode ser que muita gente não aceite, muita gente não goste, mas o Boruto meio que é um prodígio, né? Pra ser sincero. Mas assim, continuando a questão do capítulo, Boruto consegue ativar a técnica e finalmente está ao encontro da Jubi. E nesse exato momento, meio que ele está conversando com alguém sobre o que está ocorrendo dentro do local em relação às 10 Caldos. O Koji meio que se assusta com tudo isso. No meio da conversa entre os dois aparecem os inimigos. Inimigos praticamente são criaturas que meio que são criaturas. Aliás, aparecem 4 criaturas que como se tivesse tendo a utilização do poder da Jobe, como se tivesse absorvido o chakra, e a partir daí, dentro da árvore, formam-se esses quatro guerreiros, né? Claro que muita gente não deve ter gostado do design da forma, mas tudo bem, isso é menos relevante. Agora, uma coisa que a gente já percebeu, que o próprio Boruto ele não tinha essa capacidade simplesmente de enfrentar esses 4. Meio que ele pede ajuda do Koji, mas o Koji, infelizmente, ainda está sentindo as dores do Rasengan, né? Que a Rasengan Yari, como o próprio Boruto tinha colocado dentro dele, né? Mas ele retirou para ajudar o Koji. E uma coisa que eu acho incrível, que esses 4 têm uma capacidade tão forte que nem o próprio Koji não consegue utilizar o próprio poder dele, né? E simplesmente ele vê que mais uma vez ele está sendo apenas uma ferramenta para um objetivo principal. E o Boruto percebe que as coisas não estão sendo mais simples como imaginava. Claro, né? Eu acho que se fosse muito fácil, isso meio que ia deixar a história um pouco previsível demais. Agora uma coisa, durante também o capítulo, a gente vê mais uma vez a questão da Sarada falando tanto de Kamaru como Kawaki, que eles precisam de alguma forma ajudar o Boruto, que o Boruto é inocente com tudo que está acontecendo, mas ainda meio que está sendo em vão. Eu acho que muita gente até questiona a questão da Sarada, por que o Kishimoto ainda
ainda não deu aquela avançada em relação à Sarada, porque a gente vê muita coisa pouca da Sarada. Mas eu acho que, ouvindo alguns comentários, eu acho que até meio que eu concordo, eu acho que o próprio Kishimoto está preparando uma coisa diferente para a Sarada, está dando um caminho diferente para ela, porque você vê que existe uma certa evolução. Eu não é mais aquela garota tímida como a gente via em relação no começo da primeira fase do Boruto. Ela já veio uma pessoa mais, é uma pessoa mais decidida, mais racional, e ela sempre está disposta a ajudar o Boruto. Querendo ou não, foi uma das poucas pessoas que tinha, aliás, uma das únicas pessoas que tinha saído sob o efeito da impotência, que tinha a questão da ida, né, como dizem. Agora sim, a conversa entre eles acontece mesmo, mais uma vez a própria Sarada tenta discutir, mas o Shikamaru de vez não quer saber ainda, porque a Sarada meio que está investigando em relação sobre a tropa do Koji, porque muita gente deve saber, né, que quando atacado pelos Garras, do que faz parte do exército do Koji, simplesmente são transformados em árvore. A Sarada meio que quer achar uma brecha para com que realmente tudo volta ao normal. Mas durante nesse tempo a gente já passa a questão do Boruto, a questão do Koji, mais uma vez eles enfrentam, mais uma vez o Boruto usa o teletransporte, o poder de teletransportar, mas ele vê que simplesmente não tem como enfrentar esses 4 personagens, porque você vê que eles realmente são fortes. Ele tenta se safar de um tal, tenta ajudar com o Koji, mas infelizmente não dá nada. Aí a partir daí o próprio Boruto meio que conversa com alguém, e simplesmente ele fala, pô, por enquanto precisamos recuar, porque infelizmente o nosso objetivo por enquanto não pode ser alcançado. E já quase no final do capítulo, a gente vê Boruto conversando com Kaji Koji. Meio que, eu acho que é meio que era certeza, né? Porque, claro, que muita gente tinha dado o Kaji Koji como morto, como é que o Kishimoto poderia aproveitar, mas eu sempre acreditei que existia essa possibilidade do Kaji Koji treinar um Boruto. Aí, claro, que depois disso vemos lá no mangá a situação do Sasuke, que está preso numa árvore. Estava deduzindo que realmente durante esse tempo, a última luta do Koji do Boruto, realmente foi para valer. O Sasuke, infelizmente, não teve um final feliz, né? Meio que o Sasuke... Porque assim, pode ser que muita gente tenha a impressão que foi o Boruto que causou o ferimento do olho do Koji, mas eu acho que não. Eu acho que foi o próprio Sasuke que fez com que isso acontecesse, para fazer com que o Boruto, com que ele fosse salvo de alguma forma, e o Koji simplesmente ele teve que recuar. Para mim, eu acho que não foi o próprio Boruto que causou esse ferimento no Koji. Não é uma ameaça simples, eu acho que eu só não gosto de ver mais uma vez o Koji jogado para escanteio. Não sei qual é que o Koji vai resolver isso, não sei como é que o Koji está se sentindo diante de tudo isso. Porque eu acho assim, o Koji simplesmente ele tinha a intenção de se vingar do Boruto, do Kawaki, do Naruto e do Sasuke. Simplesmente era mais por capricho, por ter derrotado o Jigen, a questão de ele não ter gostado, né? Porque ele tinha uma inspiração, ele tinha uma motivação justamente por causa do Jigen. Mas agora ele vê que as coisas não estão mais simples, né? Então, não sei o que o Kishimoto vai apresentar. Eu acho que tem muita coisa que ainda precisa ser explicada, mas eu espero que o Kishimoto ele continue com essa pegada, porque o 4º capítulo achei muito interessante. Eu acho que ele está dando uma evolução correta para os personagens. Eu creio que muita gente sempre é muito imedialista, né? Ele simplesmente quer uma resposta imediata, então meio que faz meio que faz as coisas meio que precoce. Eu acho que não, acho que o Kishimoto precisa fazer de uma forma correta, que explique, que não deixe nenhuma brecha, né? Porque, querendo ou não, se você não conseguir entender, as coisas vão se tornar um pouco mais confusas, mesmo um pouco mais cansativas. Então, vamos ver, né? Vamos esperar, infelizmente, esperar mais 30 dias mesmo. Eu confesso para vocês que desde o primeiro capítulo do Boruto eu já estou acostumado, mas dentro de mim sempre tem aquela porcentagem, poxa, por que não poderia fazer com 15 dias, né? Seria até melhor, mas meio que eu estou entendendo agora, realmente o Kishimoto não pode se perder dentro da história. A história está ficando
tá ficando cada vez interessante e esperar os próximos capítulos, né? Vamos ver o que realmente vai acontecer com o Sasuke. Eu queria até entender como é que ocorreu o encontro do Kajikoji com o Boruto. Eu acho que ocorreu também no mesmo momento em relação quando o Koji surgiu, surgiu para o Boruto e para o Sasuke, deve ter acontecido no mesmo instante. Eu pensava que quando tinha visto os últimos momentos do terceiro capítulo, eu acho que o próprio Sasuke meio que já deve ter mostrado para o Boruto fazer algum contrato, mas não. Aí a gente já vê que foi o próprio Kajikoji que, claro, né, daquele meu quarto capítulo, a gente vê que o próprio Kajikoji meio que deu uma certa ideia para ele e começou a utilizar isso. Porque, querendo ou não, o Kajikoji é uma cópia do Jiraiya, e o Jiraiya, querendo ou não, era um grande espião. Ele era o tipo de homem muito inteligente, que conseguia algumas informações, não é à toa que ele conseguiu até saber onde era o esconderijo do Pain. Gostaram da volta do Kajikoji? Gostaram da forma como é que o Sasuke ficou? Eu acho que o próprio tem que dar muita explicação, principalmente a questão da Sarada, né? Porque a gente já vê, desde o finalzinho do primeiro capítulo, aquele odiado Boruto com a Sarada e finalmente mostra o motivo, né? De como o próprio Boruto meio que está com vergonha de não ter cumprido a promessa de cuidado, de alguma forma cuidar do pai da Sarada, meio que ele está aborrecido com tudo isso, né? Mas vamos esperar os próximos capítulos e ver o que acontecer, beleza? Então é isso, pessoal. Curtam, comentam, compartilhem. Para aqueles que estão me vendo aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever no canal para receber notificações de vídeos novos, beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!